E eu gostaria que os irmãos abrissem lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 ao 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. É esse poder que um dia transformou a sua vida, porque você está aqui não é pela sua vontade, transformou a vida, porque eu estou aqui também não é pela minha vontade. Mas Deus, Ele faz isso com nossas vidas. Ele nos transforma, Ele transforma o seu coração de pedra. Ele transforma as nossas vidas. E só quem pode fazer isso é Jesus. Jesus, Ele é o único que pode transformar a vida de um miserável homem, pobre, pecador. Resgatar esse homem do lamaçal do pecado. Porque é isso que nós somos. Pecadores, mas Deus, Ele é capaz de transformar a vida desse miserável homem. E isso é manifesto na vida de Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo, ele fala aqui no livro de Romanos. E um exemplo grande disso, do poder manifesto no Evangelho, foi na vida de Paulo. Paulo, como vocês sabem, como nós sabemos, um homem que antes perseguia o Evangelho, que perseguia pessoas que serviam a Cristo. E Jesus chegou para ele: Paulo, por que me persegues? E Paulo sabia que iria enfrentar perseguições, que iria enfrentar homem, como ele fala, pois estou bem certo que nem a morte, nem os anjos, nem os principados. Ele disse o quê? Pois eu não me envergonho do Evangelho. Pois ele é o quê? O poder de Deus. Então Paulo, ele nos fala isso. Ele não se envergonhava do Evangelho. Ele não temia a morte, não temia as perseguições, igreja. Porque ele sabia que a manifestação do poder de Deus estava sobre aquilo que ele falava às pessoas. Que era o Evangelho de Jesus. Que era aquele capaz de transformar a vida do pecador. Transformar a vida dos nossos corações de pedra. Então, esse é o poder de Deus. E nós observamos a vida eterna. Porque nós não somos desse mundo. Nós estamos nele. Mas nós não somos dele. Então isso precisa ficar no seu e no meu coração. Nós precisamos sair daqui diferente de como nós entramos. Nós precisamos colocar verdadeiramente isso no meu coração. Não só pensar, é o poder de Deus. Mas viver entendendo isso. Que o Evangelho, ele é poderoso para salvar as nossas vidas. O Evangelho, ele é poderoso para salvar as nossas vidas. Eternidade tem que ser pensada todos os dias. Você tem que pensar no hoje como se fosse o seu último dia aqui nessa terra. Porque nós não sabemos o dia que vamos morrer. Mas essa certeza nós temos de que todos nós iremos morrer. Então a verdade do Evangelho, ela tem que ser pensada todos os dias. O poder manifesto de Deus na vida de Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário. Então é isso que tem que ficar guardado em nossos corações. Existe uma frase de um certo livro que eu estava lendo esses dias, e é de Spurgeon. E ela diz o seguinte: se vocês nunca perdem horas de sono, nunca têm olhos lacrimejantes pelos perdidos, se seus corações não crescem como se fossem explodir, não tenha medo de que vão ser chamados de zelosos. Vocês desconhecem o começo do zelo verdadeiro. Por quê? Pois o fundamento do zelo cristão se acha no coração, com a tristeza, enquanto batendo forte com santo ardor pelas almas perdidas. O coração deve se aquecer para falar sobre Jesus, poderoso para salvar. Então o zelo do nosso coração deve estar baseado nisso. No choro pelas almas que ainda precisam escutar desse Evangelho que é poderoso para salvar. Que um dia salvou a sua e a minha vida. Então é isso que precisa estar em nossos corações, igreja. Que você saia com essa mensagem entendendo que o Evangelho de Deus, ele é o poder de Deus manifesto através de Jesus Cristo. Mas Ana Lívia, como é que Paulo fala sobre poder? O que é que ele está querendo dizer ali? Poder para quê? Poder para transformar vidas. No grego, quando foi traduzido,
A palavra para poder significava o quê? Dunamis. E dessa palavra dunamis veio a palavra que hoje nós conhecemos como dinamite. E o que é que uma dinamite faz? Ela destrói pedras. E é isso que o evangelho faz em nossos corações. Ele quebranta, destrói a pedra do nosso coração. Ele nos transforma. Então é isso que precisa estar guardado em nossos corações. E nós observamos que Paulo diz o quê? Pois eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder. Ele não diz é um dos poderes, mas ele diz é o poder. Mas o poder de Ana Lívia, o poder da igreja, o poder de Deus. Então, Deus, um dos atributos de Deus é o quê? Onipotência. Então, imagine o evangelho de Deus sendo o poder de Deus. Aquele que é o Senhor dos senhores, o Deus do impossível, igreja. Então, não é um poder fraco, mas é o maior poder. Porque nós pensamos no quê? No poder bélico, no poder armamentista, no poder dos governantes. Mas o evangelho é o poder de quem? De Deus. Então, isso precisa ser guardado em nossos corações. Então, se volte para o Senhor. Tenha uma vida aos pés do Senhor Jesus. Ele nos resgata. Para viver 10, 100 anos no céu? Não, mas uma eternidade no céu. Para viver um governo perfeito no céu, que nós um dia iremos de desfrutar com Ele. E por fim, eu gostaria de me dirigir a 2 tipos de pessoas nessa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de me dirigir àquelas pessoas que verdadeiramente um dia foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Que tiveram uma vida transformada, que elas produzem frutos através do Evangelho. E o meu desejo é que essa mensagem ela fique no seu coração. E que a partir do momento que o poder de Deus, através do Evangelho, transformou a sua vida, que você, em primeiro lugar, proclame esse Evangelho. Que em segundo lugar, você defenda esse Evangelho. Que em terceiro lugar, você compartilhe esse Evangelho. Que em quarto lugar, você sofra por esse Evangelho. E em segundo lugar, eu me dirijo às pessoas que talvez estejam na igreja, talvez vivam uma vida moralmente de acordo com o que a palavra de Deus diz, guarde os mandamentos, assim como aquele moço rico. Talvez tenha um ministério aqui na igreja ou em outra igreja. Talvez seja convencido de que é pecador, mas ainda não teve um novo nascimento. Não conheceu verdadeiramente a Jesus de fato. Não experimentou o poder desse evangelho. Eu te convido nesta noite a experimentar esse Jesus Cristo que transforma verdadeiramente. E a maior promessa que Ele te fez foi, sabe o quê? A vida eterna. É você ir para casa sabendo que um dia quando você morrer, você vai ter alguém esperando por você lá no céu, para você viver a eternidade. Isso não tem coisa melhor. Então eu te convido nessa noite. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo toque a sua vida. Toque no seu e no meu coração. E quando estivermos frustrados, quando pensarmos que tudo foi ao fim, que não há mais saída, que não há mais solução, que não há luz no fim do túnel, você se lembre de que há um Deus que veio aqui nessa terra e que passou por tudo o que você passou e mais do que você passou. Porque Ele tomou os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas iniquidades. Que você entenda que um dia Ele sofreu por amor a você. E que Ele não te abandonou. Mas Ele quer ter um encontro contigo. E se você já teve um encontro com o Senhor, que você não esqueça dessa verdade. Mas quando a tristeza vier, você lembre que o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus manifesto naquela cruz do Calvário através da vida de Jesus Cristo. Então que essa mensagem ela não saia dos nossos corações, mas que cresçamos na graça e no conhecimento desse Evangelho. Que quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono pelo que Jesus fez naquela cruz do Calvário por mim e por você. Fiquemos de pé para estarmos orando, para encerrar. Senhor meu Deus, estamos aqui, Paizinho, em Tua presença para Te agradecer pelo que foi dito aqui nesta noite. Porque não veio de mim, Paizinho, mas veio de Ti. Senhor, o desejo do meu coração é que não esqueçamos de entender essa verdade,
Que quando estivermos abatidos, meu Deus, nos lembremos do que o Senhor fez por nós naquela cruz do Calvário, Deus, para nos dar a vida eterna. Oh Deus, porque foi essa a promessa que Tu nos fizeste, meu Deus. E aqueles que aqui estão, se ainda não conhecem a Ti, que haja um novo nascimento, que haja uma transformação de mente e de coração, Jesus. Que eles entendam que o Teu poder é capaz de transformar o seu coração. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar, Senhor Jesus. Por isso, vem sobre as nossas vidas com o Teu Espírito Santo, aquele que convence da morte e do juízo. Então, essa é a minha oração, Pai. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém.